Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Cristel. O conteúdo de hoje, gente, é sobre incorporação. A pessoa incorporar. É bom ou ruim, pessoal? Vamos lá. É o seguinte, gente. Depende o que a pessoa, o médium, no caso, vai incorporar. Você vai incorporar uma entidade tipo um Exu, uma pombagira, um caboclo, um preto velho, boiadeiro, assim por diante, né? Entidades. Não é ruim. Não é ruim, gente. Ok? Não é ruim. Tá? Não é ruim. Eu fiz uma cara meia de dúvida assim, mas na verdade não é ruim. Se é entidade mesmo, não é ruim, gente. A diferença é o seguinte, as entidades em si, ali, qual é a diferença? Que tem entidades que têm a energia mais densa e a outras nem tanto assim densa. Ok, pessoal? É isso, tá? É isso mesmo. Agora é o seguinte, o problema mesmo, no caso, se a pessoa não tem, ela não vai em nenhum local de confiança, um terreiro, no caso, e eu falo a pessoa que incorpora, o médium que incorpora. Se ele não tem um local de confiança, nenhum local, gente, para desenvolver a incorporação dele, conhecimento, tudo, é complicado, pessoal. Daí se torna perigoso, gente. Ok? Se torna perigoso. Ok, pessoal? O médium que incorpora, gente, que incorpora mesmo, ele tem que ter um local de confiança dele, um local certo. Por que eu falo de confiança, pessoal? Um local sério, sério, seríssimo, gente. Okay? Que tem locais aí que não são tão sérios. Ok, pessoal? Tem. A pessoa tem que ter um local para ela desenvolver essa mediunidade dela. Ok, pessoal? Por quê? Se ela não desenvolve, o que acontece? O risco que ela corre de incorporar um egum, um quiumba, um espírito obsessor, gente, é muito grande, pessoal. É muito grande a chance. Eu falo por quê? Porque eu incorporo. Já fazia um bom tempo que eu não incorporava mais. Mas agora, esse final de semana, nesse feriadão do dia 31 para o dia 1º, quase que eu incorporei. Até meio que incorporei, na verdade, gente. É uma história bem, assim, complicada. Eu não estava aqui em Porto Alegre, estava viajando, eu e meu marido. Daí, na noite do dia 31 para o dia 1º, a gente conversando e tal, daí eu tava lá, eu coloquei uma champanhe sem álcool para mim tomar. Lá de uma marca que eu gosto, que assim, eu gosto de champanhe amargo. Eu não gosto de champanhe docinha, gente. Eu não, bebida doce não é muito comigo, pessoal. Ok? Sim. Gosto de amargo, mas sem álcool. Sim, sem álcool. Para poder beber à vontade, sabe? Assim,
sem ter problema nenhum, estar se preocupando em ficar, sem álcool. É melhor, né, pessoal? Eu tô falando a verdade, tá, gente? Eu não tô aqui querendo dar uma de certinho, mas é. Isso é pura verdade, é melhor. Tá, champanhe sem álcool, pessoal. Botei pra gelar horas antes, né? Daí na hora lá, deu bem assim, não sei o que deu na minha cabeça que eu disse, quando chegar o horário da meia-noite eu vou tomar a minha champanhe. Falei assim, tá. Só que daí antes da meia-noite já abri a champanhe, tá? Com muita vontade de beber aquela champanhe. Fazia tempo que eu não bebi. Daí, gente, lá abri, tá. E na hora que eu bebi uns goles, eu fiquei diferente. Eu notei que eu estava diferente. Meu marido, até meu marido estava falando sobre, né, a evolução humana, assim, o ser humano, né, em si, antes de ele ser um humano, era um animal, né? Sim, uma conversa bem interessante a gente estava tendo. Ali, ele falando, tudo, né? Tava muito interessante aquela conversa. Não sei o que deu, que eu, após tomar esses goles dessa champanhe, eu mudei. E eu notei que eu estava mudando, gente. Eu comecei a falar algumas coisas lá, até boa parte eu não me lembro do que eu falei pro meu marido. Não me lembro. Assim, eu vou falar para vocês, na verdade, eu resisti à incorporação, eu não deixei tomar conta de mim, pessoal. Ok? Eu não deixei, gente, não deixei mesmo. Tá? Então, assim, o que aconteceu? Estava agitada, falava algumas coisas lá. Tem algo que eu falei lá para ele que eu não me lembro. Eu estava consciente, gente. Eu não estava inconsciente. Outras vezes que eu já incorporei, eu estava inconsciente, que eu não me lembro nada. Dessa vez aí, algumas coisas eu me lembro. Algumas. Outras eu não me lembro. E falava umas coisas para ele lá, e ele bem assim, Teodora, tu tá bem? Aí eu pensei, sei lá o que tá acontecendo comigo, eu falei assim. Sei lá. Eu tava muito estranha, pessoal. Muito estranha mesmo, como se diz. Tá? Menos mal, gente, que eu bem assim... Eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar e vou me deitar para dormir. Fui direto para a cama dormir, virei de lado. Tava com enjoo, sim, o estômago. Aquele enjoo é próprio da incorporação, né? E daí meu marido perguntou, tu vai e essa champanhe toda aqui da... pega e larga lá no verde lá que eu não quero mais tomar. Gente, eu não quis mais tomar aquela champanhe. Ok, pessoal? Assim, parece que me fez mal até aquela champanhe. Ok, gente? E... consegui dormir, pessoal. Consegui dormi bem. Não teve, tipo, não acordei assim, tipo, com dor de cabeça nem nada, nem teria o porquê também, né? E, assim, nada de ruim, dor de cabeça, enjoada, algo assim, acordei bem. E, pessoal, e eu fiquei encucada durante o dia sobre isso que aconteceu na noite de 31 de abril.
31 de abril não, 30 de abril, né, pessoal? 30 de abril. Ok, gente? 31 de abril não. Me desculpem o erro. Ok, pessoal? É 30 de abril, na verdade. Gente. Tá? Do dia 30 de abril para o dia 1º de maio. Ok, pessoal? Tá? Assim, daí o meu marido até perguntou para mim, o que houve contigo? Tu tava tão estranho e tal. Ele disse, pessoal, que eu tava com um semblante muito diferente, que parecia que era uma outra pessoa que estava no meu corpo, uma cara de braba, assim, tal. Mas ele viu, assim, pelo que ele viu, né, ele comentando, que eu tava meio que resistindo. Estava mesmo. Não queria deixar tomar conta de mim, pessoal. Até porque o meu marido ele não tem uma noção de como lidar com isso, ok, gente? Esse é o problema, tá, pessoal? Daí, tá, eu perguntei o que? Eu tava assim com o Teodoro, acho que tu tava incorporada. E eu pra ele, olha, também acho, só que eu tava assim, meio que consciente, eu tava vendo o que estava acontecendo, que tinha algo em mim que não era eu, óbvio, era um outro espírito, tinha um outro espírito que, né, pessoal. E eu fiquei assim, que será? Até na hora, gente, não me saía da minha cabeça um senhor que é marido de uma vizinha nossa, lá na praia, tá? Que já é desencarnado há mais de ano. Ok, gente, não saiu da minha cabeça ele. Pode ter sido ele, que eu sei que esse senhor, assim, ele desencarnou, problema de saúde, ok, pessoal? Só que ele em vida era uma pessoa má, vamos dizer assim, né? A família dele, isso aí, o tempo que ele era mais jovem, ele deu prejuízo financeiro com gastos, com festas, indo em casas de mulheres, ok? E outras coisas, e maltratar a esposa, e assim vai indo. Esse senhor aí, ele era uma pessoa bem, pessoa densa, sabe? Gente, se eu descrever tudo sobre ele, olha, daí não dá, né? Mas vocês já entenderam, ok, pessoal? Não só a questão de família, até fora de casa ele era uma pessoa má, pessoal. Até fora de casa, com os vizinhos, com todo mundo. Ele não era aquele tipo de pessoa que fora de casa é aquela pessoa querida, tá? Que tem pessoas assim, né? Que fora de casa elas são queridas, amigas e tudo, prestativas. E dentro de casa com a família elas são más. Ao contrário que elas são na rua. Tem gente que é assim. Mas no caso dele, não. Ele era mal dentro de casa e fora de casa, pessoal. Ok? É. Senhora. Estresse tóxico. Então, assim, que eu sei, ele desencarnou e ainda não foi para o seu devido lugar, que ele um dia vai ir. Ele tem que ir. Não saiu da minha cabeça, senhor. Pode ser que tenha sido ele, de repente. Mas assim, quando a intuição, né, ela pode ter sido ele, ou
De repente, como foi uma champanhe que eu tomei, aconteceu em seguida que eu tomei a champanhe, pode ser uma pombagira que de repente estava a fim de falar algo para o meu marido. O quê? Não sei, não faço ideia. Gente, algo dele, alguma orientação, o que for, sobre mim, algo sobre mim, de repente. Foi uma champanhe, apesar que esta champanhe, gente, eu falei para vocês agora há pouco tempo, não era doce. Ela é amarga, que eu gosto do gosto amargo. Eu não gosto de doce. Gostar de doce eu gosto, gente, mas assim, eu não tenho vício por doce. Tipo merengue, gente, eu não suporto. Eu, merengue, raríssimas vezes eu como. Raríssimas vezes. É que eu acho doce demais. É amarga. Daí eu meio assim, tá, pombagira não gosta de champanhe com esse sabor, a não ser que seja uma pombagira diferente, diferenciada. Quem sabe, né, pessoal? O mundo espiritual, nem tudo a gente sabe do espiritual, gente. É mago, esse pessoal que é bem mais assim desenvolvido, estudado, tem anos de prática na espiritualidade, na magia, assim por diante, sempre tem algo oculto, tem algo escondido ali que ainda não se sabe, sempre. O espiritual, gente, é infinito. E pessoal, pode ser que seja uma pombagira que gosta de champanhe amargo, que a maioria delas gostam de champanhe bem doce, aquela rosé, champanhe rosé, e essa champanhe não era rosé, só. Okay? Assim, mas é estranho, gente, foi eu tomar uns gole que eu não dei. Okay, pessoal? E esse senhor, que eu saiba, ele não gostava de champanhe, ele gostava de... Esse senhor, ele gostava de cachaça. É. Sim, ele gostava de cachaça. Então, né, assim... Tá o mistério ainda, eu não sei bem quem é. Só vou averiguar. Não averiguei ainda, mas vou averiguar quem é. Tá? Se é entidade ou um obsessor. Eu acredito que seja entidade, pessoal. Okay? Mas eu não quis deixar... Então eu resisti muito. Ok, gente? Assim, gente, não façam isso. Se tá começando a ver acontecer de incorporar, aí quem tá vendo esse vídeo agora, de incorporar de repente, pelo visto vai continuar, vá em um local de confiança, pessoal. Vá. Que daí é melhor, gente. Eu, pessoal, assim, tanto a minha mestra, como um amigo meu que é pai de santo, eu tenho mais uma amiga minha que ela é mãe de santo também, outras pessoas já me falaram, várias pessoas me falaram, Teodora, vai desenvolver esse teu lado. Para de ficar resistindo. E é verdade, pessoal. Tá? Desenvolver e outra, tu não desenvolve, o perigo que tu corre
de incorporar um quiumba, um egum, um espírito obsessor. Que, gente? Se é um espírito obsessor assim que não é perigoso, gente, às vezes é um ente querido até menos mal. O problema é quando é um obsessor que em vida foi uma pessoa muito perigosa, gente. Ok? Estão me entendendo, né, pessoal? Que em vida foi uma pessoa muito perigosa para a sociedade. Estão me entendendo? Tô falando algo assim. Aí é complicado, ok, pessoal? Um obsessor que está gostando de alguém da tua família incorpora em ti. Esse obsessor ou obsessora, pode ser tanto homem como mulher, né, o espírito, quer ter intimidade com alguém da tua casa ali, um familiar. Isso acontece. Eu sei de histórias assim, dois irmãos, um deles incorpora e aconteceu de um obsessor feminino incorporar nele e querer ter relação com o irmão dele. Acontece, gente. Então, assim, é bem perigoso se a pessoa não desenvolve, gente. Bem perigoso. Daí falaram, era uma pombagira. Pessoal, eu não acredito que pombagira vai incorporar alguém para ter... Não. Isso aí é obsessor, ou pode ser até... Eu não sei se no caso um íncubo, um súcubo incorpora uma pessoa, acho que não chega. Acho eu, né, gente? Que eu falei, pessoal, o mundo espiritual, ele é infinito. Tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe. Até quem já está mais alto patamar lá, tem algo ali que não sabe. Pode ser que sim, de repente não sabe. É uma súcuba, né, pessoal? Se bem que íncubo e súcubo não precisa incorporar em ninguém, eles vão na hora que a pessoa está dormindo, né, gente? Tem esse detalhe, né? Mas nunca se sabe, né, pessoal? Nunca se sabe, o espiritual tem os seus mistérios, como eu falei, ok, gente? Tá? Então é isso, gente. Assim como muita gente me fala, já me falou, para mim desenvolver, ver um local de confiança. Eu já sei de alguns lugares aí, ok? Basta escolher o que me convém a mim, óbvio. De repente o local é de confiança, mas, sei lá, tu botou o pé ali, tu não teve uma afinidade com aquele local. Isso aí é normal, gente. São energias. De repente vai no outro local, de repente ali é o teu território. Ok, gente? Tem isso também. Ok, pessoal? Assim, então, assim, como já falaram para mim isso, eu falo aqui no vídeo. Quem está assistindo aí, que incorpore e não está desenvolvendo isso, dá um jeito de desenvolver, ver um local bem apropriado. Ok, gente? Porque assim, se não desenvolve o perigo, eu já falei, já repeti umas 2 vezes isso aí, o perigo de tu incorporar um quiumba, um egum, um obsessor é grande, pessoal. E de incorporar dentro da tua própria casa até, gente. E aí?
do nada, assim. Comigo já aconteceu mais de uma vez. E aí, pessoal? Tá, já aconteceu até uma história de uma conhecida que eu me desentendi com ela, ok? Pessoa aí. E ela ficou com tanta raiva que mandou fazer uma feitiçaria bem forte. E a minha filha, como ela consegue ver espíritos, ela viu. Daí eu queria bater de frente com esse espírito, dar uma de exorcista, né? Pessoal, não faça isso, gente. Ainda mais com o espírito que foi mandado para feitiçaria. Ok, pessoal? Eu fiz isso e o que aconteceu? Eu incorporei ela. O espírito esse. E o único lado bom disso é que esse espírito veio e disse assim, eu falo ela porque era um espírito feminino que a minha filha estava vendo. Ela falou para minha filha assim, princesa, ela chamava minha filha de princesa, não é tu que eu quero, é a tua mãe. Era eu. E daí ela falou, quem mandou fazer foi uma mulher assim, tal, tal. Falou a aparência e tudo. Tá? Ela não falou nome, ela falou aparência. Porque, gente, eu vim aqui pra incomodar tua mãe. Não tu. É, só. E de repente caí no chão, bati aqui com a testa, fiquei com um calombo na testa. E, gente, foi complicado a coisa. E no dia seguinte tomei as minhas providências, óbvio, né, pessoal? Não dá para deixar. Né? Um espírito trevoso, ok, gente? Então, assim, é complicado, tá? O perigo de incorporar esses espíritos assim é grande, pessoal. É muito grande. Daí uma das providências que eu tomei quando eu comecei a ver que eu estava seguidamente incorporando, obsessora, acredito eu que até quiumba e alguma entidade também, tá? Mas é mais espírito assim, né? E uma das providências que eu tomei é usar a medalha de São Bento, gente. É muito bom. Medalha de São Bento. Ok, pessoal? Muito bom mesmo. Ok, gente? Agora já não... Mas antes eu tive que usar, tá? 24 horas por dia com a medalha aqui no meu pescoço. E resolveu. Óbvio que não é só a medalha, além da medalha, o que aconteceu daí, eu comecei a ser devota dos arcanjos. Os arcanjos me ajudaram muito, gente. Continuam me ajudando. Ok, pessoal? Muito. Assim, os arcanjos são maravilhosos. Pessoal, são fora de série, assim. Ok, gente? E através dos arcanjos que eu fui me
vá ver um local de confiança. E outra, se começar a mais de uma pessoa, 2 pessoas já vêm em ti e falou, desenvolva esse teu lado, faça isso. Com certeza essas pessoas que falam para desenvolver são pessoas que têm conhecimento, gente. Não é qualquer leigo, não. Pessoa que tem desenvolvimento. Agora, não vai atrás de conversa de pessoas que têm costume de dizer, tu tá com possessão demoníaca, tá com demônio, que não sei o que, isso que aquilo. Não vá atrás dessa conversa. Vamos na igreja tal lá pra... Não faça, não vai. Que as igrejas, gente que fala assim, que Pombagira e Exu são demônios, que Caboclo é demônio, e assim vai indo por diante lá, e fazem toda aquela função, né, lá, as pessoas lá se incorporando. É o seguinte, o que acontece nessas igrejas ali dentro? O que vem nas pessoas que incorporam? Eu já ouvi histórias aí, né, pessoal, que tem igrejas que pagam para pessoas se fingirem. Pode acontecer até. Mas tem aquelas ali que são capazes mesmo de incorporar dentro da igreja. Ok, gente? Agora, é o seguinte, não vai acreditando que a pessoa está incorporando uma pombagira, um exu, um caboclo. Não. As entidades, pessoal, eles têm mais o que fazer do que tá indo lá na igreja para estar enfrentando o pastor. As entidades, elas não têm que provar nada para ninguém aqui na matéria. Eles estão aí para fazer o serviço deles. Ok, gente? Serviço do mal, daí vai de cada entidade. Ok? Mas estão para fazer o serviço deles. E não é só pro mal. Muita gente acha que Exu só faz maldade, Pombagira só faz maldade. Não. Eles fazem coisas boas. Ok, pessoal? Fazem? Sim. Fazem. Gente? Então, eles não vão estar perdendo tempo, tipo, a entidade perdendo tempo em estar indo em igreja, enfrentar pastor, enfrentar obreiro. Capaz. Eles vão nos terreiros, onde eles vão fazer o serviço deles ali. Incorporar lá nos médios ali. Na igreja. Gente, para com isso aí. Não vai atrás dessa conversa. Tu tá com demônio? Se é possessão demoníaca. Não. É uma mediunidade que tu tem que desenvolver no lugar certo. Ok? Não vai nessas igrejas aí. Tá? Ainda mais se tu incorpora mesmo, é muito perigoso. Tu pode, de repente, incorporar ali um espírito trevoso, tá? Daqueles bem... um egum, quiumba, até um obsessor mesmo. Espírito obsessor, o que é? É um desencarnado que já está desencarnado não sei quantos anos aqui vagando. Tipo, um desencarnado que um dia foi um encarnado, foi uma pessoa viva. Esse é o espírito obsessor. Ok, gente? Tá? Então é complicado. Já pensou, vem um espírito obsessor que era um alcoólatra, no caso, uma pessoa dependente de álcool. E aí? E vai, te acompanha em casa ainda. Eles acompanham. Ok, pessoal? Em local que não chama isso, tem espírito obsessor. Uma vez eu participei de uma constelação familiar, eu cheguei em casa, veio um obsessor junto comigo, pessoal. Veio.
Aí como é que eu sei? Por causa do cheiro, um mau odor que estava entre eu e meu marido na cozinha, em cima da mesa. Ele só estava ali em cima da mesa, ele estava em cima da mesa, gente. Tá? A gente cheirou, era só ali. Eu disse: olha, saiu de lá, veio comigo aqui. O que eu fiz? Eu bem assim, ó, vai embora que aqui tu não é bem-vindo nessa casa. Aqui não é o teu local. Pode ir embora. Fiz isso. E aquele cheiro sumiu. Quer dizer, ele foi embora mesmo, ele viu que eu não queria saber. Falei, não é bem-vindo aqui. Eu não te convidei e não quero saber de ti aqui. Tu quer? Sim. É. Se não fosse, gente, eu ia daí queimar um incenso, algo assim. Sabe? Botar uma oração, como eu já fiz várias vezes. Quando eu notei que teve alguma energia dentro de casa dessa. Tá? Uma oração de Ave Maria, Pai Nosso, a oração do Credo, que é muito boa. A do Credo eu acho a melhor de todas. Salmo 91, maravilhoso, gente. Ok? Tá? Então é isso. Não, essas igrejas aí não vai. Tá? Algum quiumbo, que é pior ainda do que espírito obsessor. Daí para sair do teu caminho, complicado. Daí tu vai ter que fazer uma quaresma do Arcanjo Miguel, com certeza. Tá? Então é isso, gente. Quem tá assistindo que tá nessa fase aí de incorporar e não tá procurando desenvolver, ou alguém aí que conhece uma outra pessoa aí que tá nessa fase, pega e diz, ó, vê o local, óbvio, vê com calma, ok? Mas daí ficar sempre alerta, se proteger, para não vir um espírito com más intenções incorporar. Como eu falei, usa medalha de São Bento. Se tiver que virar devoto do Arcanjo Miguel, vire. Eu recomendo. Tá? É isso. É, gente. Tá? É? Pessoal. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo enorme para vocês e tudo de bom. Um ótimo maio para todos. Tchau.